Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus, né? Vamos aí para mais uma resolução de questão do Enem, né? Hoje nós vamos estar corrigindo aí o Enem de 2018 e o conteúdo aí abordado nessa questão foi o conteúdo de razão e proporção, tá ok? E aí a numeração da questão aqui eu coloquei ao lado de acordo aí com a cor da prova, tá certo? E a questão ela nos diz aí o seguinte, ó. Um produtor de milho utiliza uma área de 160 hectares para as suas atividades agrícolas. Essa área é dividida em duas partes, uma de 40 hectares com maior produtividade e outra de 120 hectares com menor produtividade. A produtividade é dada pela razão entre a produção em toneladas e a área cultivada. Sabe-se que a área de 40 hectares tem produtividade igual a 2,5 vezes a da outra. Esse fazendeiro pretende aumentar sua produção total em 15%, aumentando o tamanho da sua produtividade. Para tanto, pretende comprar uma parte de uma fazenda vizinha que possui a mesma produtividade da parte de 120 hectares de suas terras. Qual é a área mínima em hectares em que o produtor precisará comprar? Bom, para a gente analisar essa questão, primeiro a gente deve destacar que esse produtor ele possui um terreno de 160 hectares, mas esses 160 hectares, a atividade agrícola nela não é toda por igual, né? Perceba que ele vai falar aqui, ó, essa área é dividida em duas partes. Então, a gente vai imaginar o terreno desse agricultor e vai dividir. Só que quando eu dividir, eu não dividi por igual, porque diz aqui que a divisão é uma parte aqui são 40 hectares, que eu estou chamando de A, né? 40 hectares de produtividade e uma outra de 120 hectares. Então, na hora que eu dividi aqui, eu tentei colocar de uma forma que mostrasse que a parte A é menor do que a parte B e que o enunciado também vai deixar claro que essa produtividade ela é diferente. A produtividade é dada pela razão, né, da produção em toneladas e a área cultivada. Então eu coloquei aqui para a gente essa produtividade. Como é que se dá essa produtividade? É a razão, né, que gera essa produtividade. Então eu coloquei aqui, ó, que a produtividade é dada pela, cadê aqui? Entre a produção de quê? Não é um produtor de milho? Então, temos a produção de milho sobre a área de cultivo. Então, essa é a nossa razão, tá certo? A maneira como a gente vai organizar os valores está em cima dessa razão que eu coloquei aqui para vocês, tá bom? Depois ele diz aqui, ó, sabe-se que a área de 40 hectares tem produtividade igual a 2,5 vezes a da outra. Ou seja, a produtividade na parte A ela é 2,5 vezes maior do que a de B. Então, vamos aqui achar aqui, então, as razões que determinam a produtividade de A e de B. Lembrando que temos que colocar a quantidade de milho produzido em cima e a área embaixo. Então, no terreno que corresponde à produtividade de A, nós temos MA, que são os milhos produzidos na parte A, sobre 40. Por que sobre 40? Porque a área de plantio são 40 hectares. E no caso de B, a área de plantio é 120 hectares. Então, MB sobre 120. Logo, nós temos aqui duas incógnitas diferentes. E o enunciado vai dizer ali para a gente que a produtividade de A é igual a 2,5 vezes a produtividade de B, tá certo? O segredo dessa questão está aqui, ó. A produtividade de A é 2,5 vezes a produtividade de B. Então, se eu pegar o que B produz e multiplico por 2,5, eu encontro a produtividade de A. Então, a produtividade de A é 2,5 vezes maior, ok? Como a gente está trabalhando com razão e proporção, para que eu possa sair disso aqui e chegar no resultado, eu só consigo igualar aqui essas duas razões se eu pegar a razão A
e multiplicar esse denominador aqui por 2,5. Se eu multiplicar esse denominador aqui por 2,5, aí eu consigo igualar as frações. Lembra que a gente viu anteriormente, né? Que eu consigo pegar as razões e igualar a uma incógnita? É isso que eu vou fazer aqui. Então, esse 40 aqui, se eu multiplico ele por 2,5, imagine, 40 vezes 2, 80. E quando eu vou multiplicar vezes meio, meio quer dizer metade. O que é a metade de 40? 20. Então, 40 vezes 2, 80. 80 com 20, 100. E aí eu passo a ter 100 como denominador aqui. E aí agora eu consigo trabalhar com isso que o enunciado me pediu. E o que foi que o enunciado pediu? Veja só. Esse fazendeiro pretende aumentar sua produção total em 15%. A produção total dele, ele quer aumentar em 15%. Para tanto, pretende comprar uma parte de uma fazenda vizinha. Aí eu coloquei aqui esse pontilhado mostrando que ele está adquirindo uma fazenda vizinha e vai aumentar o seu terreno. Tá ok? Estou chamando aí esse aumento aqui de X. E esse terreno vizinho aqui possui a mesma produtividade da parte de 120 hectares. Então, esse aqui tem a mesma produtividade, tá certo? Então, mesma produtividade. E vem a pergunta, qual é a área mínima em hectares em que o produtor precisará comprar? Então, se eu multiplico, como eu estava falando anteriormente, esse 40 por 2,5, eu vou ter 100. Então, eu vou ter MA sobre 100, MB sobre 120 e a constante, que é justamente o que eu não sei, vou descobrir. É o que eu quero descobrir. Tá ok? E aí, agora eu consigo chegar no resultado. O que é que a gente vai fazer? Se eu somar aqui os dois numeradores, eu também devo somar os dois denominadores e igualar a constante. Eu estou utilizando esse artifício para que eu possa depois trabalhar com substituição, para poder chegar no resultado. Então, MA mais MB sobre 100 mais 120, 220. Isso vai ser igual a essa constante, né, que nós não sabemos quem é. O que eu posso fazer agora é justamente substituir. Substituir o quê? Encontrei o denominador que é 220. 220 é justamente a área total que eu tenho aqui em hectares de produtividade, tá certo? A partir do momento que eu multipliquei esse denominador por 2,5. Como o enunciado diz aqui para a gente, deixa eu marcar aqui para a gente, como o enunciado diz que ele quer aumentar sua produção, veja, ele quer aumentar a sua produção em 15%, se ele quer aumentar a sua produção em 15%, eu vou multiplicar essa área de produção por 15%. Multiplicando essa área de produção por 15%, eu descubro justamente essa área de produção X aqui, que é o que o enunciado está pedindo. Qual é a área mínima de produção? Eu estou preocupado apenas com a área de produção. E perceba que área é o denominador. Está aqui, ó, 40 e 120. Eu só não poderia trabalhar com essas duas porque elas são diferentes. Mas a partir do momento que eu usei esse 2,5 para multiplicar o denominador da primeira, eu passo a ter as duas iguais agora. Então, eu consigo fazer essa soma que eu fiz, tá certo? Bom, multiplicar por 15%, aí nós devemos lembrar o seguinte, toda vez que nós vamos trabalhar com porcentagem, na hora que a gente leva essa porcentagem para uma equação, nós devemos levar ela na forma unitária, ou seja, toda vez que tiver porcentagem, a gente divide por 100. Aí eu não quis dividir por 100 para não perder tempo, então eu coloquei apenas o 100 aqui como denominador. E aí eu já consigo fazer a multiplicação, tá certo? Eu posso cortar aqui o zero, se eu quiser, porque é uma multiplicação, então eu posso fazer aqui o escalonamento. Então, sobrou aqui 22 vezes 15, que corresponde a 330, e embaixo sobrou 10, que agora a gente vai dividir 330 por 10, que corresponde a 33. Ou seja,
33 hectares é o que deve ser adicionado, é o que deve ser comprado para ele conseguir aumentar sua produção em 15%, que nas alternativas corresponde à letra B, tá ok? Então, com isso a gente chega aí no nosso resultado. Espero ter ajudado. Um abraço para todos e até mais.